Muito bem. Repitam após mim quais são, tá certo? Lembrança do passado, conformismo com as coisas do mundo e substituição do autêntico pelo falso. Muito bem. Poderia também dizer a substituição do santo pelo profano. Está dentro também do contexto. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5 e 17. É um texto muito conhecido. Quero fundamentar nossa reflexão em 3 textos. 2 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17. Cinco e 17. Vamos ler? Toda a igreja. Todos, como é que diz? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Romanos 12 e 2. Romanos 12 e 2. Toda a igreja. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 16 e o versículo de número 10. Segundo livro dos Reis, 16 e 10. Acharam? Leamos. Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. Amém? É possível que os irmãos não entendam a leitura desses 3 textos hoje, mas pelo menos hoje vocês vão entender, que serão os 2 tópicos que estarei falando nesta noite. O último nós falaremos na próxima semana, que será o assunto substituição do autêntico pelo falso ou do santo pelo profano. Então vamos continuar falando aqui hoje, falando sobre o passado, lembrança do passado. 3 coisas que prejudicam a igreja, 3 coisas que enfraquecem a igreja, 3 coisas que impedem da igreja avançar, prosperar, prosseguir. Quando Jesus disse aos discípulos, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está fazendo uma promessa no sentido de que a igreja não possa sofrer algum detrimento, alguma perda, algum fracasso. Jesus não está garantindo que, em hipótese alguma, a igreja não sofrerá dano algum. Jesus não está dizendo isso. A igreja, do ponto de vista corpo de Cristo, no seu aspecto geral, ela tem essa promessa de infalibilidade. A igreja é infalível, a igreja é um exército imbatível. Ninguém consegue vencer a igreja do ponto de vista, o corpo de Cristo, mas a igreja do ponto de vista denominacional, do ponto de vista local, se a igreja não procurar se cuidar, entendeu? Ela pode sim sofrer detrimento, fracasso e até ser extinta. Existiram muitas igrejas no passado que hoje não estão mais em atividade. A igreja corpo de Cristo está em atividade, mas aquela igreja no sentido denominacional, muitas delas já fracassaram, já pararam, já não existem, porque não há uma promessa bíblica divina para denominação.
há uma promessa bíblica para os salvos, para a igreja como corpo de Cristo. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Então, o que pode levar a igreja ao fracasso? O que pode levar a igreja a sofrer grandes prejuízos e até impedimento de persistência, de continuidade? O que pode levar? Muitas coisas poderão levar a igreja ao prejuízo, ao fracasso. E eu quero destacar 3 delas, 3 coisas que podem fracassar a igreja. Primeiro, lembrança do passado. Quando eu falo igreja, eu também estou falando no sentido individual, tanto no sentido pessoal, individual, como no sentido coletivo, um grupo que se reúne, uma igreja local e assim por diante. Então, é possível a igreja sofrer algum tipo de prejuízo em sua vida? Claro que é possível. A promessa de Deus, do ponto de vista divino, é infalível. Mas há muitas promessas de Deus que são condicionais. Do ponto de vista divino, é infalível. Mas é preciso que a pessoa que recebe a promessa corresponda com aquilo que Deus espera da vida da pessoa para que as promessas sejam realizadas na sua vida. Então a igreja, ela é detentora de muitas, inúmeras promessas de Deus, mas é preciso que a igreja ande dentro daquele contexto que Deus estabeleceu para que a igreja ande, senão ela perde as promessas de Deus. Sim ou não, irmãos? É a questão da salvação, por exemplo. Nós não acreditamos numa salvação fatalista, em que a pessoa aceita Jesus e está salvo de uma vez por todas. Nós não acreditamos nisso. Existe essa linha teológica, a gente respeita os irmãos que defendem essa linha, só não aceitamos. Nós não somos obrigados a aceitar, assim como não são obrigados a aceitar também a nossa linha teológica. Mas eu não acredito que uma pessoa salva para sempre. A salvação da pessoa está garantida do ponto de vista divino, não do ponto de vista humano. Do lado divino, ninguém tira a salvação que Deus lhe deu. Mas do lado humano, você pode sim desistir de ser salvo. A Bíblia mostra isso. São muitos textos. Eu não vou entrar nesse assunto, porque é um assunto muito vasto, mas posso citar. A Bíblia mostra em Judas, versículo 5, que tendo o Senhor salvo um povo, destruiu depois os que não creram. Então, foi salvo e destruído depois de salvo. E a Bíblia vai mostrar o povo de Israel que saiu do Egito, foi liberto. Tudo aquilo ali apontava para a igreja, apontava para nós. Todos sabem disso, que há um paralelo muito importante entre o povo de Israel, sua libertação, sua salvação, e a igreja. Entre nós que saímos do mundo, estamos salvos e estamos no caminho para os céus. Então, muitos saíram do Egito e não entraram em Canaã. Muitos saem do mundo, mas não chegam no céu. Fica no caminho, mas saiu do mundo. A salvação é algo muito glorioso. Voltemos aqui. Lembrança do passado. Irmãos, há muitas pessoas que estão salvas, estão na igreja, mas terminam se prejudicando por causa do seu apego ao passado. Fica apegado ao passado. Enquanto eu estava estudando, lendo a Bíblia, veio 2 pensamentos que podemos explicar melhor essa questão do passado. Há pessoas na igreja que teve um passado muito bom, sem muito sofrimento, com muita, podemos dizer, uma vida muito boa, cheio de amigos, cheio de bens materiais, cheio de dinheiro, uma vida muito próspera, e teve um passado muito glorioso. E após aceitar a Jesus como Salvador, no trajeto da vida, a pessoa perdeu tudo que tinha, entendeu? Foi perdendo de uma forma ou de outra, porque nem sempre a gente vai entender isso aí. E a pessoa depois começa a pensar no passado. Quando eu não era crente, meu passado era assim, minha vida era assim. Eu tinha isso, eu tinha aquilo, minha vida não era uma vida de sofrimento como hoje. Então, há esse tipo de passado. O passado aparentemente feliz. Existem outros que estão travados no caminho da fé, sem avançar, sem prosperar, sem alcançar
novos patamares da vida espiritual, porque estão presas ao passado, mas não aquele passado aparentemente feliz, mas aos traumas que o passado deixou nessas pessoas. Decepções, angústias, frustrações, perdas, e a pessoa terminou ficando travado com o seu passado, não consegue se livrar dos traumas do passado. Então, uns sofrem e não avançam na vida espiritual porque estão presas a um passado aparentemente feliz, e outros estão presos ou presas, as pessoas, nos traumas do passado, nas decepções e frustrações que sofreu no passado, e com isso não consegue, portanto, avançar. Mas o que é certo é que para avançarmos na vida espiritual, para a igreja prosperar e alcançar o que Deus tem para ela, para a igreja e o crente individualmente, alcançar o que Deus tem para ele, é necessário que ele se desprenda totalmente do passado. Tem que se desprender, porque senão não vai conseguir alcançar a plenitude da salvação. Vai ficar preso no caminho, termina perdendo o que já recebeu. É preciso se desvencilhar dessas coisas, se desligar, entendeu? Se desembaraçar. A Bíblia diz em Hebreus 12, e o versículo 1: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço. Repitam isso aí. Deixemos todo o embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Mas eu quero destacar aqui o embaraço. O embaraço nem sempre é pecado. Todo pecado é embaraço, mas nem todo embaraço é pecado. A pessoa pode estar embaraçada em coisas que não são pecados em si, mas estão travando o avanço da pessoa. E a gente vai ver pessoas que ficaram no caminho e não alcançaram a plenitude da bênção que Deus queria que elas alcançassem, tanto no sentido individual como coletivo. Gênesis 19, 26. Gênesis 19 e 26. Leamos, está aí na tela. Todos, como é que diz? E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Não avançou. Foi salva da destruição de Sodoma. Foi tirada de Sodoma e Gomorra. Foi orientada pelos anjos. Seu esposo, ela e as filhas foram orientadas pelos anjos para onde deveriam ir e escapar da destruição de Sodoma. Mas a ordem tinha sido que não era para olhar para trás. E eles saíram. Demoraram um pouco, precisou o anjo pegar nas mãos de Ló e da sua família e tirá-lo dali. E orientou que escapassem para o monte. Ló disse que tinha medo de ir para o monte e pediu para ir a uma cidade chamada Zoar. E a Bíblia diz que o anjo concordou que ele fosse para lá. Mas quando ele chegou na cidade para a qual ele pediu que fosse autorizado a ir, ele teve medo. Então teve que voltar para o monte, para o primeiro lugar, para a primeira orientação de Deus. Mas quando saíram de Sodoma, que avança um pouco, a mulher de Ló olha para trás. E olhar para trás, dentro do contexto espiritual, dentro do contexto bíblico, tem muito a ver com a pessoa se embaraçar com o seu passado, ou ter saudade do passado, ou se preocupar com esse passado, dentro do contexto que eu falei, um passado aparentemente feliz, um passado que deixou traumas, e a pessoa não consegue avançar porque está olhando para... Tem pessoas que não conseguem avançar porque elas andam olhando para trás. E quem olha para trás não anda
para frente. Vou dizer de novo. Quem olha para trás não anda. Jeremias 7:24. Jeremias 7:24. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. Concluam todos em voz alta. Andaram para e não para. Andar para trás é voltar para o lugar de onde saiu. Andar para trás é não atingir o lugar do destino. O destino está na frente. Atrás está o lugar de onde saímos. Saímos de trás para alcançar o lugar que está lá na frente. Mas se a gente vai andar olhando para trás, não vai conseguir chegar lá. Vai se atrapalhar, vai cair. Vai se embaraçar. Quem está entendendo, irmãos? A Bíblia está falando aí do povo de Israel que andaram para trás e não para frente, não adiante. Se você quiser chegar onde Deus quer que você chegue, delete o passado e coloque o foco no futuro. Amém? Delete o passado, esqueça e avance. Avance para frente. Ainda falando da mulher de Ló, 17:32 de Lucas, 17:32. Toda a igreja lendo, 1, 2, 3, já. Novamente. Isto aí é um aviso. Isto aí é uma advertência. Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus não está pedindo que a gente lembre da mulher de Ló, no sentido de lembrar da mulher. Em que sentido? Tem um objetivo. Jesus está pedindo, ou ensinando, exortando, para que olhemos o resultado, o que deu, o que ela colheu da sua desobediência de olhar para trás. Quando ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló, ele está dizendo que acontecerá o mesmo conosco que aconteceu com ela. Se olharmos para trás, não avançaremos, ficaremos travados no caminho. Então lembrai-vos da mulher de Ló. Tem tantos crentes, irmãos, no contexto geral, que estão parados no caminho, travados, porque estão presos no seu... Muito bem, vamos lá, estão presos no seu... Às vezes a pessoa fica presa no pecado que cometeu, caiu numa contradição lá atrás, foi tratado, foi resolvido, foi tudo solucionado, passou pela disciplina, pela correção, passou pelo caminho corretivo que precisava passar tudo, mas a pessoa não consegue no sentido do perdão, de perdoar a si mesma, isto é, ela fica presa na sua própria culpa. E a Bíblia diz que se o nosso coração nos condena, maior é Deus. Se você errou, se você pecou, mas você já passou por todo o caminho que é necessário para que essa culpa seja removida, se você confessou, se você se arrependeu, se você deixou, a Bíblia diz que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que a confessa e deixa, o que é que acontece? Alcança a misericórdia, e depois de tudo que você fez, ainda o diabo continua te perturbando, ou a tua própria mente, então te desata dessas coisas e avança para as coisas que Deus tem para te dar ainda nesta vida. Desfruta das bênçãos e esquece o passado. Desfruta do perdão e esquece o pecado. Joga fora a culpa e abraça a misericórdia de Deus e a sua graça. A mulher de Ló ficou presa, quem sabe lembrando, a minha casa era tão boa. Meus móveis, meus vizinhos, minhas colegas, minhas amigas. E quando ela olha para trás, o marido e as filhas prosseguem e ela fica parada. E nunca mais saiu dali.
Tem muitos crentes parados no caminho, porque olharam para trás. Outros estão na igreja, mas não conseguem desenvolver sua vida espiritual. É uma vida travada. Existe algo que trava, que acorrenta a pessoa. Eu não estou falando de um inimigo, o diabo não. Estou falando de algo passado, as coisas do passado. Pessoas que sofreram muito em determinada área da sua vida, seja no casamento, seja na vida familiar, seja na vida financeira, seja na comunhão na igreja, na vida entre os irmãos, na igreja. E a pessoa fica presa, não vai avançar. Não vai avançar, porque a única maneira de avançar é esquecer o passado. A única forma de avançar é esquecer o passado. Filipenses, capítulo 3. 3, 12 a 14. Vejam só, irmãos. Quem está falando aí é um gigante da vida, da fé cristã. O maior homem depois de Jesus, no Novo Testamento, Paulo. Veja o que aqui ele diz. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado. Continuem todos. Mas uma coisa faço, e é que vejam só, uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás, vamos repetir isso após mim, não igual a mim, e após mim, todos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Só que não basta esquecer do que ficou para trás. Não basta eu esquecer do que ficou. Eu tenho que avançar para o que está preparado para receber. Porque se eu esqueço do que passou, mas fico parado, travei também. Eu esqueço o que está para trás e avanço para alcançar o que está na frente. Esqueça o passado. Ah, mas já sofri tanto ali. Esqueça. Sofri tanto com o casamento. Esqueça. Sofri tanto com aquele irmão. Esqueça. Sofri tanto naquele comércio que eu montei e deu tudo errado. Esqueça. E o que é que eu faço? Avance. Avance, vá para frente. Quem diz amém? Números 11. Tivemos o exemplo da mulher de Ló, agora vamos ver o exemplo do povo de Israel. Números 11, 4 a 6. E o vulgo que estava no meio deles, repitam essa parte que eu li, todos. Muito bem, eu quero essa interação, tá certo? Interajam comigo para a gente ter um trabalho bem dinâmico. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Quem foi que teve o grande desejo? Quem foi que teve o grande desejo, irmão? O vulgo. E quem era esse vulgo? Esse vulgo aparece na Bíblia em três nomes diferentes. Às vezes é traduções que dá outro nome. É chamado de vulgo, é chamado de populacho, e é chamado de mistura de gente. Vejam em Êxodo 14, 10. Não é o 14, 10. O 14, 10 eu vou querer também, mas o 14, 10 é no outro momento. Deixa eu ver aqui, capítulo 12. Capítulo 12. Versículo 38. Depois eu vou ler um pouquinho mais na frente o 14, 10. Êxodo 12, acharam aí? 38. Toda a igreja, leia. Como é que diz ali? E subiu também uma... Essa mistura de gente, olha aqui por favor. Essa mistura de gente é aquele vulgo que tem lá
em Números 11. É o mesmo grupo. Há uma tradução que é a contemporânea, que diz o populacho. Se algum irmão tiver aí, se manifeste. A tradução, a irmã, esqueci o nome da mulher, Jesus. Irmã Débora. A Bíblia dela diz populacho. Então, o populacho, o vulgo e a mistura de gente é o mesmo povo. Quando Israel, quem está comigo ainda, diga amém. Quando Israel saiu do Egito, chegou o momento, depois de todo aquele processo, depois de todo o processo daquelas pragas que o Senhor derramou ali, humilhando Faraó e todos os seus deuses. Então, chegou o momento em que Faraó autorizou o povo de Israel sair. Quando Israel saiu, um número muito grande, há quem diga que foi quase 3 milhões de pessoas. Então, os irmãos imaginem, só homem de 20 anos para cima, 600 mil. Então, um número muito grande de gente, era muita gente. E quando saiu, corresponde à população do Grande Recife. Tem cerca de 3 milhões, o Recife com as cidades em volta, que é denominado de Grande Recife. Então, essa população toda saindo de uma só vez. Os irmãos imaginem a multidão. Então, no meio dessa multidão do povo de Israel, veio esse grupo aí, essa mistura de gente, pessoas de diversas nações, muito tipo de gente que estavam também aprisionados ali no Egito, cativos ali, aproveitou e saiu também. E saiu junto. Nem todo mundo tem o mesmo propósito da igreja. Nem todos que vêm para a igreja têm os mesmos propósitos. Tem pessoas que aproveitam as oportunidades, mas os propósitos são outros. Seus objetivos são outros, seus pensamentos são outros, seus alvos são outros. O populacho, dentro do contexto da igreja de Cristo, se refere a pessoas que vêm para a igreja, permanecem na igreja, mas não nasceram de novo. Não pertencem à igreja, estão na igreja, passam anos na igreja, vivem na igreja, morre, mas nunca se tornou um componente da igreja. Eu não estou dizendo um membro batizado aqui nas águas. Estou dizendo um membro da igreja no sentido espiritual. Nunca passou pelo novo nascimento, nunca se arrependeu de seus pecados, nunca abandonou seus pecados, nunca mudou de vida, nunca foi uma nova criatura. Esse populacho foi assim. Esse povo aproveitou a oportunidade quando Israel saiu. E quando chega lá na frente, colocam as unhas de fora. Começam a mostrar o que era que havia dentro deles. Só que tem uma coisa séria aqui. Quem me ouve, diga amém. Contaminaram o povo de Deus. Contaminou. Os sentimentos carnais deles passaram para o povo. Vamos voltar para Números. Vamos voltar para Números 11. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O desejo foi do vulgo, sim ou não, irmãos? Agora veja. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? De onde partiu esse desejo de comer carne? Partiu do vulgo, que contaminou o povo de Israel e todos foram prejudicados. Continue. A saudade do passado. Vejam aí. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Mentira. Não comia de graça. Eles eram escravos. Eles trabalhavam muito, davam duro, pesado. Foram castigados, estavam oprimidos, a ponto de clamarem ardentemente para que Deus os livrasse. E agora eles estão no caminho para Canaã, libertos, livres, e dizendo que comia de graça. Comia peixe de graça. Lembraram-se dos pepinos, dos melões, dos porros e das cebolas e dos alhos. Tem pessoas que estão na igreja, mas lembram de tanta coisa do passado. E tem saudade de tanta coisa do passado. Esquecem
que eram escravos do diabo, que não tinha força de sair das drogas, da bebida, do fumo, do crime, da prostituição, do adultério e do pecado em geral. Mas Cristo vos libertou, Cristo vos tirou de lá. Quando chega na igreja, que começam a passar as provações da vida, as lutas, as dificuldades, aí começam a fazer comparações. Quando eu não era crente, eu não passava por isso. Quando eu não era crente, era melhor. Nunca foi melhor. Você pode até ter tido uma vida material melhor, isso é comum acontecer, mas nunca foi melhor no contexto geral, porque um rico oprimido, sem ser salvo, nunca, jamais será melhor do que um pobre salvo e liberto. É melhor não ter nada e ter convicção de salvação do que ter tudo e ser perdido e estar aprisionado pelo inimigo. Israel estava preso nas garras de Faraó e dos egípcios. E agora o Senhor os liberta e os coloca no caminho para Canaã. E vem os desafios. A vida cristã é cheia de desafio. Não é fácil. Não é fácil servir a Deus como a Bíblia ensina que devemos servir. Por que não é fácil? Não é fácil porque nós todos, sem exceção, temos uma natureza que ela é contrária. Ela não se submete à vontade de Deus de si mesma. Não se submete. A Bíblia diz que a carne não é sujeita à lei de Deus e na verdade não pode ser. Então nós temos uma guerra dentro de nós. O Espírito puxando para as coisas de Deus e a carne. E o que é a carne? É o ego. É a natureza caída. É a natureza que herdamos dos nossos primeiros pais. E essa natureza nos puxa para baixo. O Espírito nos convida para cima, a carne nos puxa para baixo e é uma guerra constante que se inicia desde o momento que creu em Jesus e vai até o momento que fechar os olhos ou até o dia do arrebatamento da igreja. É uma luta que não passa. E a Bíblia diz que Israel lembrou do pepino, dos peixes, dos melões, das cebolas. E começou agora a dizer que era melhor que estivesse lá do que estar aqui. Nunca diga isso a Deus, que o mundo é melhor do que a igreja. Nunca deixe o diabo colocar isso na sua cabeça, porque é mentira. É mentira de Satanás. Vou dizer novamente, eu posso estar atingindo o inimigo na testa nesta noite com esta mensagem. Quem sabe tem alguém perturbado aqui ou em casa e o inimigo colocando diante de ti numa tela de imaginação quem eras tu, como você vivia, suas amizades, sua boa vida, e agora como crente é chorando, é derramando lágrimas, é sofrendo. É porque ele está te mostrando o presente. Ele não tem poder de te mostrar o futuro. Ele só pode te mostrar o teu passado aparentemente belo, o teu presente de sofrimento, mas a Bíblia te mostra o teu futuro glorioso. Paulo diz: não atentamos para as coisas aparentes, porque as coisas aparentes, ele diz que são passageiras. Nós atentamos para as coisas eternas. Amém, irmãos? Continuemos. Esse povo teve desejo de comer as coisas do passado. Quando saíram do Egito, em Êxodo 14, 10, vejam aí. Se lembraram também do passado. Êxodo 14, 10 a 12. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, continue, e disseram a Moisés: não havia sepulcros aonde? No Egito,
para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Reclamando com o homem de Deus que foi usado por Deus para tirá-los da escravidão. 12. Não é esta a palavra que temos falado, que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos aonde? Melhor lá fora do que aqui dentro a gente está sofrendo. Nunca diga isso. Nunca diga. Pode ter algumas coisas aparentemente que sejam melhores, mas são passageiras e mentirosas, enganosas. A Bíblia diz que a aparência do mundo é enganosa. Na igreja as coisas são consistentes, são reais, são sólidas. Digam amém, irmãos. Lembraram até dos sepulcros. Em Números, lembraram da comida. Veja Números 14, 24. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e fez o quê? Perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Não olhou para trás. Permaneceu olhando para frente, estabeleceu um alvo. Qual era o alvo de Calebe, de Josué? Qual era o objetivo deles? Qual foi o propósito deles? Sair do Egito e chegar aonde? Em Canaã. Qual é o teu propósito? Ah, como eu queria que Deus me tirasse do mundo. Já saiu. Mas qual é o teu propósito? É só sair do mundo? É só sair das garras de Satanás? Não. Mantenha o propósito de chegar no céu. Mantenha o propósito de terminar a carreira. Diga amém, irmãos. Prossiga, persevere. Veja o capítulo 14 aí ainda. Veja os versículos 1 a 4. 1 a 4. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. Continue. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. Irmãos, quem nos dera ter morrido lá no Egito. Tem tanta gente que na hora do aperto quer voltar para o Egito, ou quer deixar a igreja, deixar Jesus. Dizia o pastor Lamartine Alves da Cunha: a vitória não é dos que correm e não dos que param. A vitória é dos que chegam. Você tem que chegar. Amém? Tem que lutar para chegar no final. Paulo disse: combati o bom combate e fiz o quê? Acabei a carreira e guardei a fé. Conclua, combata até terminar a guerra, lutar até chegar. Quem diz amém? Israel voltou atrás várias vezes. Deuteronômio 17 e 16. Salmo 78 e 41. 17 e 16 de Deuteronômio. Porém não multiplicará para si, aqui é uma orientação de Deus, se porventura Israel algum dia quisesse um rei, quais deveriam ser as características do rei e suas responsabilidades. Mas aqui dentro está algo importante. Porém não multiplicará para si cavalos, complete agora essa parte que vem, todos, nem fará, novamente, essa parte nem fará, como é que diz? Nem fará voltar o povo. Olha aqui para mim, por favor. Um dos compromissos de um rei, de um possível futuro rei para Israel, porque isso aqui foi no caminho do Egito a Canaã, nem sonhava existir rei. Mas como Deus conhece o amanhã desde hoje, aí Deus já deu a orientação como deveria se comportar o rei. Deus disse:
não multiplicará para si cavalos. Cavalo tem a ver com força, mas tem a ver com riqueza, e por aí vai. Aí depois Deus disse assim: nem fará voltar o povo ao Egito. Olha aqui para mim, por favor, todos. Nunca foi vontade de Deus que um crente volte para o mundo. Vou dizer novamente, nunca foi, nunca será vontade de Deus que um salvo se desvie da igreja e volte para o mundo. Nunca fez parte dos propósitos de Deus. Deus não quer que você volte a ficar preso do jugo que Ele já quebrou. Se Ele te libertou, Ele quer você livre para servi-lo. Amém, irmãos? Continuemos. Salmo 78 e 41. Eu estou falando da pessoa que fica presa ao passado e não consegue avançar. Salmo 78, 4, 1. Como é que diz aí? Todos, como é que diz? E tentaram a Deus. A Bíblia está falando aí que Israel voltou atrás, voltou ao Egito. Você sabia, quem está comigo? Você sabia que Israel mesmo, o povo, nunca voltou para o Egito, fisicamente falando? Nunca voltou o povo. Mas a Bíblia diz que o povo voltou. Só que o povo nunca voltou. Como é que se explica isso? É porque voltaram ao Egito. Não a multidão fisicamente voltou para lá. Atos 7:39. Veja como foi o retorno de Israel para o Egito. Atos 7:39. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram. Completem agora. Novamente, complete esse final. E em seu coração, eles não voltaram fisicamente, eles quiseram voltar. Em Números 14, você vai ver, coloca aí Números 14, versículo 2, versículo 3. E 14:3. E porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor o quê? 4 agora, vejam agora, 4. E diziam uns aos outros, diziam o quê? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Levanta a mão, só quem está comigo mesmo. Quando eu digo está comigo, se você está atento aqui, não se distraia com nada. Senão você está perdendo, está trocando o melhor por aquilo que é de menos valor. Israel tinha uma tendência de qualquer lutazinha que passava, dizia, vou voltar para o Egito. Tem crente que tem isso. Tem alguém aqui nessa noite? Não veio. Amém. Não veio. Qualquer luta que tem, vou entregar meu cartão. Qualquer luta que tem, não vou ser mais obreiro. Qualquer luta que tem, vou sair do coral. Vou deixar a escola. Cuidado que Jesus pode te colocar no estreito que tu nunca mais dê uma besteira dessa. É melhor, na hora da luta, pedir graça e força, renovação, coragem, ânimo, alegria, poder, do que ficar ameaçando como se Deus vai ser levado por tuas ameaças. Eu vou sair, eu vou deixar. Se você sair da igreja, quem perde, você ou Deus? Se eu sair da igreja, quem perde, eu ou Deus? Irmãos, nós precisamos de Deus. Deus não precisa de nós, Ele conta conosco. A necessidade de Deus em relação a nós é uma expressão da sua graça.
Deus pode dizer, eu preciso de ti, mas isso não significa que Deus tenha necessidade. Deus é autossuficiente. Deus não precisa de nada, nem de ninguém, nem depende de ninguém aqui. Agora, Ele é tão bom que dentro da sua bondade, de sua graça, de sua misericórdia, Ele conta com a gente dentro dos seus projetos, dos seus propósitos. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. O desejo de voltar não se concretizou literalmente isso aí, mas se concretizou na intenção. A Bíblia diz, e em seu coração, Atos 7,39, parte final, e em seu coração voltaram ao Egito. Uma pergunta para todos: onde está o nosso coração? O nosso coração está em Canaã? O coração está adiante? Ou a gente está com o coração no Egito? Que vontade de fazer as coisas que eu fazia. Que vontade de usar as mesmas roupas que eu usava. Que vontade de participar das mesmas rodadas que eu participava. Que vontade de estar presente nos mesmos ambientes. Você está com saudade do Egito? Você está lembrando do pepino lá do Egito? Está lembrando das cebolas do Egito? Está lembrando do sepulcro do Egito? É melhor você lembrar do que tem preparado para você. Disse Paulo, escrevendo aos Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não é de se comparar ou não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Hoje é uma luta tremenda, hoje é angústia, é dor, é desprezo, é calúnia, hoje é sofrimento, hoje é noite escura. Mas diz a Bíblia, o choro pode durar. A Bíblia não diz que o choro tem que durar. A Bíblia diz o choro pode durar. O choro não tem que durar. Ele pode até durar, mas a duração dele não rompe o amanhecer. É só durante a noite. Pela manhã, a alegria virá. Diga amém. O choro é duvidoso sua duração de uma noite. Agora, a alegria é certa, virá pela manhã. Vou falar, como diz os irmãos que gostam de dizer, eu não sou muito de dizer isso. Deixa eu dizer uma vez. Vou profetizar aqui agora. Mas vou profetizar a palavra. O teu choro só vai durar. Se durar, é só uma noite. Pela manhã chega a alegria. Então não volte ao Egito, nem no coração. Se houver qualquer coisinha lá dentro te puxando para o Egito, dá uma carreira para frente. Avança para frente. Avança, vai adiante. Quem diz amém? Isaías 43:18. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas, nem considereis as... Eu quero aplicar isso na vida espiritual. O contexto ali está se referindo a Israel, mas a gente pode aplicar na igreja, não há nenhum erro nisso aí. Não se lembre, porque o ensino geral da Bíblia está dentro disso aí. Não vos lembrei das coisas passadas. Esqueça. Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nem considereis as... Por quê? Versículo 19. Por quê? Leiam todos. Por quê, irmãos? Eis que porei um caminho no deserto e rios. Esqueça o passado. Por quê? Porque Deus está fazendo uma coisa nova. Porque Deus tem coisas novas para a tua vida. Só segura aí quem crê. Não se prenda ao passado, porque Deus tem coisas novas para a sua vida. Vejamos a advertência de Jesus, Lucas 9:62. Já estou terminando. Lucas 9
e 62. Aqui vai um aviso, uma advertência de Jesus. Toda a igreja leia, como é que diz? Ninguém que lança a mão do arado. Você já viu pessoas que trabalham com arado? A pessoa lá no canavial. O arado é uma peça para abrir a terra, para fazer os sucos, para se jogar a cana ou outras sementes. E a pessoa vai cortando a terra. Se ele fizer isso, for arar a terra olhando para trás, ele não vai conseguir. Aí Jesus disse, ninguém, pode ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, dirigente de oração, de escola dominical, maestro de conjunto, de coral, tocador, músico, cantor, não pode olhar para trás, esquece tudo. Colocou a mão no arado, quem colocou aí? Diga amém. Então daqui é só para frente. Porque Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus. Ninguém. O que tem de crente desviado, o que tem de crente parado, o que tem de crente desigrejado, porque pôs a mão no arado, mas foi olhar para trás. Ah, o irmão disse isso comigo, a irmã disse aquilo comigo, aí fica parado ou vai para o mundo, se desvia, coisa semelhante. Jesus disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, está apto para o reino de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Quem diz amém?